Glória a Deus. Pai do Senhor, amém? Livro de Jó, capítulo de número 2. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que os céus venham abençoar a sua família. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Nosso apóstolo passou por uma operação hoje no braço, mas já está, creio que já retornou para casa. O próximo culto vai estar aqui. Mas hoje, debaixo dessa fé, nós vamos liberar um decreto de Deus sobre a sua vida. Quem veio ouvir uma palavra, diga amém. Pregamos aqui segunda-feira. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. O livro de Jó, capítulo de número 2, verso de número 6. Jó, capítulo 2, verso 6. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bispo Simões, Pastor Gustavo, Bispo Denner, toda a equipe de fé, em nome de Jesus. Vamos lá? Vai dizer assim, verso de número 6. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Verso 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da planta dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de telha e com ele raspava sentado entre as cinzas. Verso 9. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade a Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Verso 10, nós finalizamos. E ele respondeu: fala você como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Com tudo isso, Jó não pecou a Deus com seus lábios. E você diga glória a Deus e pode se assentar. Toma o seu assento. Prometo que serei bem objetivo. Quem participa dos meus cultos sabe. Mas eu quero entregar uma mensagem de Deus ao seu coração. Queridos, o que nós acabamos de ler aqui é uma mensagem muito conhecida no Antigo Testamento. Uma mensagem que marca, uma mensagem que fala, e uma história a qual cada um de nós que estamos aqui dentro desse templo já ouvimos diversas vezes a história de um homem por de nome Jó. Podemos presenciar também que através da história deste homem, louvores, composições foram escritas e louvadas a Deus mediante ao que nós acabamos de ler. Nós lemos agora a história de uma família que nos dá a entender que é uma família próspera, uma família próspera, uma família bem-sucedida, porque a Bíblia, ela relata que Jó, ele era um homem rico. Jó, ele era pai de 10 filhos. Quantos filhos? 10. Ao ler a história de Jó no capítulo de número 1, nós observamos que é uma família espiritual. Ao ler a história de Jó, nós observamos que a família de Jó é uma família a qual a mão de Deus e as bênçãos de Deus estão sobre elas. Ao ler a história de Jó, nós observamos que Jó, como cabeça da sua família, ele entende que toda a responsabilidade da sua casa espiritual está sobre ele. Ao ler a história de Jó, nós observamos que Jó era alguém que tinha um relacionamento, uma intimidade com Deus. A Bíblia diz no capítulo de número 1 do livro de Jó, que os filhos do Senhor, os anjos, estão se apresentando diante de Deus. E entre essa apresentação, o inimigo número 1 da nossa alma, conhecido como diabo, ele se apresenta. O Senhor agora ele faz uma pergunta: de onde é que ele vem? Ele diz que ele vem de rodear e passear pela terra.
Deus vai olhar para ele agora e vai dizer: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, se desvia do mal. Diante desse diálogo, o inimigo vai colocar diante de Deus agora, dizendo também: o Senhor tem cercado não só Jó, mas toda a sua casa de bens. Arranca tudo que ele tem, e nós vamos ver se ele não vai blasfemar diante de ti. Deus vai olhar agora e vai dizer: pois bem, está autorizado. Toca em tudo que é dele, toca tudo que ele tem. Só que tem um porém: poupa-lhe a sua vida. Olhe para mim. Essa palavra poupar, quando Deus fala a respeito dela, Deus está olhando para o inimigo e está dizendo: faz o que você quiser com ele, só deixa ele vivo. Vou pregar, Renato. Quando Deus está olhando e está dizendo: poupa, era Deus dizendo: está autorizado em tocar e fazer o que você quiser, só tem um porém: só deixa ele vivo. Olha para mim. Diante dessa autorização, o inimigo sai da presença de Deus, Joana. E a Bíblia diz que ele começa a tocar naquilo que é de Jó. Primeira coisa que o inimigo toca: nos bois. No que o inimigo toca? No que o inimigo toca? Nos bois. Porque era exatamente os bois que o Jó usava diariamente para prestar um culto a Deus. E o diabo sabe que quando ele toca na espiritualidade do homem, o homem se torna frágil. Primeira causa que o inimigo toca sobre a vida do homem chamado Jó é nos bois. Por quê? Se não tem boi, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem como Jó prestar um culto a Deus. Se não tem boi, não tem como Jó atrair a presença de Deus para a sua casa. Primeira coisa que o inimigo quer tocar sobre as nossas vidas: ele quer nos deixar frágil na área espiritual. Segunda coisa que o inimigo toca: nas jumentas, nos camelos, nas ovelhas de Jó. A Bíblia diz que o fogo desce do céu e consome as ovelhas, mata os seus servos. O inimigo entra, rouba as suas jumentas. Quem me ouve, diga amém. Fica tranquilo, olha para mim. Primeira área que ele toca é a área espiritual, onde Jó cultuava algo a Deus. Segunda área que ele toca na área financeira. Até aí tudo bem. Jó está de pé quando ele perde o boi. Jó está de pé quando ele perde a jumenta. Jó está de pé recebendo a notícia mal quando ele perde os servos. Mas a última notícia que Jó recebe é a notícia que abala e mexe com a sua estrutura. Qual que é? Os seus 10 filhos estavam reunidos. Diante de uma mesa veio um vento do deserto muito forte, bateu na casa, e todos os teus 10 filhos que estavam dentro da casa morreu. Imediatamente a Bíblia diz que Jó, ele se lança diante do chão, ele rasga a sua veste, ele raspa a sua cabeça, ele vai diante das cinzas. E eu posso ver o inimigo dizendo: levei os bois, levei jumentas, levei camelo, levei ovelha, levei servo. Agora ele blasfema, porque eu toquei naquilo que Jó mais amava. Eu toquei nos filhos, eu mexi na área familiar de Jó, eu toquei na espiritualidade dele. Mas a Bíblia diz que quando Jó se lança diante do chão, ele se lança diante por terra, ele rasga suas vestes, ele abre a sua boca, e a única palavra que sai dos lábios de Jó: Deus me deu. E Deus tomou. Bendito sejas o nome do Senhor. Ó bispo, o que é que o Senhor está dizendo?
o diabo achou que levou tudo, mas na verdade o diabo não levou nada, porque tudo que Jó tinha era a presença de Deus, Tem gente que não vai adorar porque não é apóstolo que está pregando, mas eu vou dar lugar. Eu vou liberar um decreto sobre a vida deste povo nessa noite. Pode ficar tranquilo, eu estou pregando para quem está passando um tempo de perca. Deus está no controle da tua história. Jó está dizendo: eu não sirvo a Deus por aquilo que Deus me dá, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Deus é. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, é Deus também. Se a cura vir, Ele é Deus. Se a enfermidade vir, continua sendo Deus. Eu tenho um decreto de Deus para a tua vida. O diabo achou que tu ia parar, mas eu tenho uma resposta: vai permanecer. Olha para alguém e diga: sai da frente. Eu posso estar no tempo de perca, mas está tudo no controle de Deus, Olha para mim, olha para cá. Ele perde tudo. E mesmo perdendo tudo, pastor Wagner, a Bíblia diz que com tudo isso ele não peca a Deus com os teus lábios. Ó bispo, por que é que Deus dá testemunho de Jó nos céus? E por que é que Deus autoriza o inimigo tocar sobre a vida de Jó? Primeiro, porque Deus não prova qualquer um, Deus só prova quem Ele confia. Vamos de novo. Você acha mesmo que Deus ia falar de Jó, ia ficar por isso mesmo e ser envergonhado diante dos céus e da terra? Você acha mesmo que Deus ia tocar no nome de Jó e por isso mesmo o diabo ia fazer o que quisesse Jó, iria te decepcionar? Deus, negativo. Deus só prova quem Ele confia, Deus só prova em quem Ele acredita. Eu não estou pregando para qualquer pessoa, Eloana. Eu estou pregando, Vinícius, para quem está sendo provado. E Deus está dizendo: eu acredito em vocês, eu acredito em você. Me dá um retorno aqui, pelo amor de Deus. Olha para mim. Olhe para alguém e diga: Deus acredita em você. Mais forte, diga: Deus acredita em você. Olha para mim. Com tudo isso, não é o suficiente, obrigado, Aldo, para que Jó pudesse parar diante da presença de Deus. Olha para cá. Perdeu o financeiro, o inimigo tocar no teu espiritual, perdeu os teus servos, perdeu os seus 10 filhos. Voltar de enterro de um filho só é terrível, imagina voltar de 10. E a Bíblia diz que com tudo isso ele se prostra e ele adora a Deus. Olhe para mim, Deus não te conhece quando está tudo bem, Deus te conhece no dia da prova. Olha para cá, capítulo de número 2. A Bíblia diz que ao Deus autorizar o inimigo tocar sobre a vida de Jó, já levou tudo o que tinha que levar. A Bíblia diz que o inimigo toca, sabe na onde agora? Na saúde dele. Porque o Jó é alguém que perdeu bois, perdeu jumentas, perdeu camelo, perdeu ovelhas, perdeu filhos, mas ainda permanece de pé. O inimigo diz: vou tocar na saúde. A Bíblia diz que o inimigo sai da presença de Deus, toca da planta dos pés ao alto da cabeça, com tumores malignos, chagas sobre a vida deste homem. A ponta dos seus dedos estão flexíveis, sua pele está frágil. Por quê? Porque o inimigo tocou na pele de Jó. Olha para mim. Sabe o que eu aprendo? Que a carne de Jó foi tocada, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Aqui nós vamos engatar a segunda. Ossos nos fala de estrutura. Sabe o que Deus está dizendo?
podem tocar na sua carne, mas não vão quebrar a tua estrutura. Pegou? Eu vou liberar de novo sobre a tua vida um decreto profético de Deus. Pode tocar na tua carne, mas não vão mexer na tua estrutura. Deus vai deixar a tua estrutura intacta. A sua mulher está desesperada. Por quê? Porque ela vai olhar para Jó e vai dizer: ainda mantém a sua integridade a Deus? Amaldiçoe esse Deus e morre. O que eu mais vejo são pessoas julgando a mulher de Jó, mas perde 10 filhos para ver se você não faz o mesmo. Por muito menos você reclama. Por muito menos eu reclamo. Eu estou falando de uma mulher que ela tinha tudo, era rica. Da noite para o dia, tudo que ela tinha, ela perdeu. Perdeu a serva que lhe servia, perdeu os servos que serviam o seu marido, perdeu os seus empregados, perdeu os seus bois. Viu que a área financeira está de mal a pior. E além, estou falando de uma mãe que perdeu 10 filhos numa pancada só. Quem aqui é pai e quem aqui é mãe? Então você sabe do que eu estou falando. Será que eu e você não faria o mesmo? Sua alma está desesperada. Por quê? Porque ele está olhando para o seu marido e está vendo que o corpo do seu marido está se desfazendo. Sua pele está frágil. Que mulher que não entraria em desespero? Que servo que não entraria em crise? Ela vai olhar e vai dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó só tem uma atitude. A Bíblia diz que a atitude de Jó, ele se abaixa com a roupa toda ferida, com tudo machucado. Ele desce diante do chão e ele pega, sabe o que? Um caco de telha. Sabe o que é esse caco? Esse caco já foi um dia cobertura para alguém. Esse caco de telha um dia já foi refúgio para alguém. Hoje ele é caco, mas já foi uma telha por completo. Hoje ele está quebrado, mas no dia de chuva todo mundo se escondia debaixo dele. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jó ele se abaixa. Ele pega o que está quebrado e começa a usar como refrigério da sua alma. Estou bem tranquilo, fica tranquilo. Eu tenho um decreto de Deus para a tua vida nessa noite. Hoje é noite de Deus usar quem está quebrado. Vou melhorar essa mensagem aqui. Já pregou, já profetizou, já adorou, já louvou, já serviu. Mas hoje tu está dizendo: eu perdi, bispo. Já fui referência para muita gente. Já fui cobertura para muitas pessoas. Já vivi melhores e maiores fases da minha vida. Mas hoje eu estou igual o caco de Jó. Eu estou quebrado. Mas entenda, mesmo quebrado, o caco tem utilidade. Quando Jó raspa no seu corpo, é refrigério para a tua alma. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Ei, você pode estar quebrado, mas não está morto. Deus vai te usar. Diga para alguém: eu posso estar quebrado. Diga: mas Deus vai me usar ainda. Diga: eu posso estar quebrado, mas eu não estou morto. Eu vejo a mão de Deus descendo aqui, dizendo: eu vou usar, eu vou usar, eu. Grita bem alto: quebrado, mas não morto. Mais forte, diga: quebrado, mas não morto. Ei. Aquele caco para alguém não era mais nada, mas para Jó era o refrigério da sua alma. Você nem sabe, mas tem pessoas que só estão de pé por causa de você. Você nem sabe, mas tem pessoas que têm você como referência.
E na sua cabeça você não tem mais utilidade para nada e nem mais para ninguém. Mas fica tranquilo, você entrou na olaria de Deus aqui hoje nessa noite. Para de chorar, porque senão eu vou chorar com você também. Então vou profetizar algo de Deus sobre a tua vida nessa noite. Fica tranquilo, Deus vai te levantar. Ela olha para ele. E quando ela olha para ele, ela vai dizer: amaldiçoa o seu Deus e acaba com tudo logo. Já perdemos tudo que nós tínhamos. Perdemos filhos, dinheiro, honra. Ele vai olhar para ela e vai dizer: não posso. Por quê? Porque dele, por ele, Por quê? para ele são todas as coisas. Ó Jó, abre mão de tudo, não posso, porque dele, por ele, tem adorador aqui no meio da prova. Tem adoradores aqui no meio da prova. Levante as mãos, abre a boca e diga: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você não vai desistir. Porque dele, Você não vai parar. Ele, para ele são todas Desiste, Jó. Não as posso. coisas. Para, não posso. Abre mão, não posso. A ele a glória, a ele a glória. Meus adoradores no meio da prova aqui. A ele a glória, pra sempre. Amém. De novo, diga bem forte. A ele a glória. Eu tô perdendo, mas eu tô na guerra. Eu tô perdendo, mas eu tô na guerra. A ele a glória, pra sempre. Amém. Ei, ela vai olhar para Jó e vai dizer: acaba com tudo logo, já perdemos tudo. E a Bíblia diz que Jó vai olhar para ele e vai dizer: como falas tu, uma louca mulher, recebemos o bem de Deus e não iremos de receber o mal. Sabe o que Jó está dizendo para essa mulher? Fica tranquila, o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que tira, é o mesmo Deus que tem o poder de nos entregar de novo, de novo, de novo. Olha para mim, olha para cá. Esse homem está em crise. Mas a crise que ele está passando não é maior do que a sua fé. Quando a fé é maior do que a crise, você tira a crise de letra. A Bíblia diz que a situação de Jó foi tão terrível que os seus amigos ouviram o que estava acontecendo, saíram cada um do seu lugar e foram até Jó. Quando viram Jó de longe, o bispo Anadir, não conseguiram reconhecer ele. Será que estava feio na foto? Um homem rico, família bem sucedida, que perdeu tudo. Sua mulher olhou para ele, porque eu não sei se você sabe, mas você como mulher tem um papel fundamental no teu casamento sobre a vida do seu esposo. Tem dia que o seu esposo chega cheio de problema e tu fica blá, 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 blá. Os camaradas tá tudo para dizer fala a Deus, mas está com medo só porque a mulher tá do lado. Ela vai olhar e vai dizer: missionária, acaba, abre mão, desiste. Ele vai dizer: não posso. Recebemos o bem, vamos receber o mal. E sabe o que eu aprendo, pastor Ricardo e pastor Fábio? Ninguém paralisa quem foi autorizado por Deus.
Não, eu sei que você já ouviu muita mensagem de Jó, mas hoje eu me dediquei, não fui nem trabalhar hoje, só para ficar de comunhão com Deus, para liberar um decreto de Deus sobre a tua vida. Sabe que Deus está dizendo, Vinícius, as coisas podem até ir, mas quando as coisas forem, Deus vai permanecer, Deus vai permanecer. Bate na mão de alguém, diga, ninguém paralisa, diga, ninguém paralisa quem foi autorizado por Deus, por Deus. E aí? E aí, que ainda que tudo vá embora, Deus vai permanecer do seu lado. Se você for continuar a história, coloca para mim aqui Jó, capítulo de número 7. Eu vou usar agora a Bíblia, tá? Capítulo de número 8, verso 7. Se você for olhar a história de Jó, fala nos dias de hoje, tá zoado na fita. Aí no capítulo 8, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pera lá. Como é que eu vou acreditar que está vindo algo melhor, sendo que a minha situação atual é de derrota? Como é que eu acredito no que está escrito aqui, sendo que o que eu estou vivendo é totalmente ao contrário do que aquilo que Deus está falando? Deus não depende de cenário para cumprir promessa. Pegou desse lado, eu vou dizer de novo. Quem disse para você que Deus depende de cenário para mudar a tua história, para mudar a tua vida? Se Deus falou, está falando. Coloca o verso 21 para mim. Até que de risos enche os teus lábios de júbilo. Olhando. Em outra tradução vai dizer que a sua boca vai se encher de riso. Olha para cá. Como é que eu vou acreditar que a minha boca vai encher de riso, sendo que eu perdi 10 filhos, perdi jumenta, perdi boi, perdi camelo, perdi ovelha? A minha mulher que era para estar do meu lado está mandando largar tudo e ir embora pro segundo plano espiritual. Porque talvez a sua história está igual a de Jó. É difícil acreditar na promessa quando o cenário da tua vida está totalmente ao contrário daquilo que Deus está falando com você. Mas recebe essa, fica tranquilo. Se foi Deus que falou, está falado, vai acontecer. Eu vou liberar um decreto de Deus para a tua vida hoje. Nunca julgue alguém por aquilo que ele vive hoje. Por quê? Você não sabe onde Deus vai pôr ele amanhã. Você não sabe aonde Deus vai levar. Está acabando. Já corri para o final. Nunca julgue alguém por aquilo que ele vive hoje. Você não sabe onde Deus vai colocar ele amanhã. Deus está dizendo que o que ele está vivendo não se compara com aquilo que Deus vai fazer. Como que eu acredito? Segundo, Deus diz que ele vai se encher de alegria. Como que eu vou ter alegria? Coloca para mim capítulo de número 14, verso de número 7. Olhe para cá. Tem dias nas nossas vidas que é difícil acreditar nas promessas de Deus. Sim ou não? Sim ou não? É difícil. Mas repito, se foi Deus que falou, está falado. 14:7, porque há esperança. Diga para alguém, tem esperança. Não, diga mais forte, diga, tem esperança. Olha o que vai dizer: para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os teu renovo. Eu tenho um decreto de Deus para a tua vida nessa noite. O diabo achou que ia te desanimar, o diabo achou que você ia parar, o diabo achou que tu ia desistir, mas receba ainda a esperança. Uau! Olha para mim. Coloca o capítulo 19, verso 13. Olha a história de Jó. Eu já caminhei para o final. Olha a história de Jó. Olha o que esse homem está vivendo. Pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem
como estranhos se apartaram de mim. Você sabe o que esse homem está vivendo? Ele está dizendo assim, ó: todo mundo que estava à minha volta me abandonou. Verso 14. Os meus parentes. Ô Caio, a letra está pequena. Se tiver pequena, aumenta a letra. Não? Está grande a letra aí? Se não conseguir enxergar uma letra desse tamanho, vai receber oração no final do culto. Olha para cá. Os meus parentes. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. Você tem noção que esse homem está vivendo? Coloca o 15. É Bíblia que eles querem, vão para a Bíblia. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim ser um estrangeiro aos seus olhos. 16. Chamei o meu criado. É Jó que está falando isso aqui, ó. E ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha própria boca. Jó está dizendo: eu chamo, que eles nem me atendem mais. Parente me abandonou. Os servos não estão mais nem aí para mim. Coloca o próximo verso. O meu hálito se fez estranho. Tem gente que só lembra da virada do cativeiro de Jó, mas não lembra o que ele passou para virar o cativeiro, tá? Porque tem gente que só conhece o resumo da tua história. Tem gente que só conhece o resumo daquilo que você vive hoje, mas não sabe a trajetória que tu viveu. Olha o que Jó está dizendo: o meu hálito se fez de estranho a minha esposa. A esposa de Jó não conseguia ficar do lado dele porque ele tinha bafo. Será que o nego estava feio na foto? Tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo próximo. Até as crianças, olha o que ele vai dizer: até os pequenos estão me desprezando. Que isso, meu irmão? Levantando-me eu, falam contra mim. Jó está sem moral nenhuma. Ei, ninguém não quer nem ouvir a opinião de Jó, só porque ele está quebrado. Mas fica tranquilo, daqui a pouco nós chegamos no 42, verso 19. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que me amavam se tornaram contra mim. Que isso? Coloca o verso 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele, magro, você tem noção que é isso? E a minha carne, escapei só com a pele dos meus dentes. Jó só tinha a boca, tão seco e chupado que ele estava, só mostrava os dentes. Verso 21. Aí eu amo 21, eu amo 21, eu amo. Compadecei-vos de mim. Ele está implorando, ele está dizendo: olha para dentro de mim. Ele está dizendo: alguém me dá atenção, pelo amor de Deus. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Coloca o 23 agora. Quem me dera, segura nesse, tá? Que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera fossem gravadas em um. Pera lá, Jó nem sabe o que Deus está escrevendo na história dele. Eu sei que vocês já ouviram a mensagem de Jó. Jó está dizendo assim, ó: quem me dera que o que eu estou vivendo alguém estivesse escrevendo agora. Vou para esse lado aqui. Ele está dizendo assim, ó: quem me dera, com a situação que eu estou passando, alguém estivesse olhando para a minha história e escrevesse ela. E mal ele sabia que a história dele estava sendo escrita pelo dedo de Deus. Verso 24. E com pena de ferro e com chumbo, segura aí, para sempre foram esculpidas nas rochas. Ei, vou cantar com você agora. Ó, olha para mim. Vem aqui, pastor Renato, vem aqui. Você tá magrinho. Você é o único cara que eu vi que casou e não engordou.
Que eu digo tudo, você vê. O Leandro está no caminho, viu, Leandro? Eu já vi que você está com uma barriguinha. Jó está assim, ó, dizendo: quem me dera se alguém escrevesse as minhas palavras. Quem me dera, Bispo Edson, se alguém olhasse para mim na situação que eu estou vivendo. Quem me dera se alguém estivesse do meu lado vendo a minha crise. E ele vai dizer mais: como eu queria que com pena de ferro e com chumbo a minha história fosse cravada sobre a rocha. Olha para mim. Eu posso ver o inimigo dizendo: pega o papel, pega a caneta, porque agora ele vai blasfemar. Ele está julgando que ninguém está vendo a história dele. Ele está dizendo que ninguém está escrevendo. Pega o papel. Ele vai blasfemar, pecar contra Deus. Aí lá vem Jó no verso 25. Porque eu sei. Não. A mulher não precisa saber. O patrão, o filho, o esposo. Eu sei, eu. Que o meu Redentor vive. Toma, Satanás. Aqui não. E por minha causa, ele se levanta. Levante as mãos. Levante as mãos. Tudo que o diabo quer que você desistisse, tudo que o inimigo quer que você abra a mão da tua chamada, o diabo está com papel e caneta dizendo: ela vai pecar agora, ela vai blasfemar agora, agora vai entregar a carteirinha, agora vai desistir. Mas na quarta profética vai ter que ver que Deus está. Você pode levantar suas mãos e adorar a Deus por um minuto. Só quem crê que Deus está no controle. Não pode ter pai, não pode ter mãe, não pode ter irmão, mas Deus está com você. Ele. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu sinto o poder de Deus aqui. Deus está escrevendo a tua história. Olha para mim. Olha o que ele está dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive. E por minha causa Deus se levantará. Vou repetir: ninguém paralisa quem Deus projetou, quem Deus já autorizou. Olha para cá. Coloca para mim o verso 42, verso 1. Olha a intimidade que esse homem tem. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus projetos, propósitos, planos, promessas, sonhos podem ser impedidos. Canta, ser impedidos. Levante a mão. Tem projeto de Deus. Se coloque de pé. Tu és santo. Isso. Santo. Vai, Jó. É o Senhor. Vai, Jó. Vai. Poderoso. Digno de louvor. Olha aí. Digno de louvor. Tu és santo. Santo. É o Senhor, Deus poderoso. Você vai murmurar ou você vai adorar? Digno de louvor. Você vai me olhar ou tu vai levantar a mão da glória? Tu és santo. Santo é o Senhor, Deus poderoso.
para mim 42:10. 42:10. E o Senhor, quem? O pai, a mãe, os irmãos, o servo, os amigos. Jó sofreu 40 capítulos para Deus mudar a história dele. Mas o mesmo Deus que autoriza no capítulo 1 é o mesmo Deus que vai com você até o 42. Ai, 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 ai. Ei. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos teus amigos, e o Senhor colocou nas mãos de Jó tudo. Bispo Edson, é o último capítulo da história deste homem. O próximo livro a seguir seria Salmos. Ei! No 42 é o último capítulo da história dele. E ele dá só a derrota. Eu posso ver o diabo olhando e dizendo: Léo, vira a página logo. Eu posso ver o inimigo, pastor Renato, olhando para Jó, para a história dele, dizendo para Deus: vira logo, passa logo a história desse homem para terminar do jeito que está. Mas deixa eu liberar um decreto de Deus para você. Antes de Deus virar a página, Ele vai virar a tua história. Não vou dizer. Deus vai mudar o rumo da tua. Ouvi a voz de Deus bradar. Ele vai virar. Dizendo, filho, Ele vai virar. espere um pouco, Ele que vai agora virar. eu vou falar. Isso, diga bem forte. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e os meus caminhos são maiores que os seus. Então levante Vai, a Jó! cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque só vier pra realizar. Quem começou boa, Vai ter virada de Deus. pra terminar. Suporta. O seu tempo e na sua Vai hora, ter virada de Deus. Ele tudo cumprirá. Mostra os céus e baixa a terra. Tua palavra não vai passar, porque mais vier que Ele nunca houve, não há. Só vive promessa que suporta o processo. Vou dizer de novo e eu finalizo. Só vive promessa quem suporta o processo. Eu estou dizendo que a tua história, tudo que o inimigo queria é que a história de Jó acabasse daquele jeito. Mas receba essa palavra: do jeito que está não vai ficar. Aplaude bem forte o Senhor Jesus.